No primeiro trimestre de 2023, o tema das lições bíblicas adultos da CPAD será Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Em 13 lições elaboradas pelo pastor Elinaldo Renovato, estudaremos a fundo o que é o avivamento espiritual. Veremos sua ocorrência no Antigo e no Novo Testamento e sua importância no ministério de Jesus. Aprenderemos sobre seu evento no mundo e também no Brasil e sua necessidade para a vida pessoal e a missão da igreja. Adquira hoje mesmo a sua revista, à venda nas livrarias evangélicas de todo o país, pelo 0800 021 7373 ou em nosso site cpad.com.br. Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. O avivamento na vida da igreja. Meus caros irmãos, pastores, superintendentes, professores e alunos da Escola Dominical, paz do Senhor para todos. Hoje vamos estudar a lição de número 5 deste primeiro trimestre de 2023, com o título O Avivamento na Vida da Igreja. A igreja, nos seus primórdios, era grandemente avivada. Ao se despedir dos discípulos, antes de sua ascensão, Jesus lhes determinou que não saíssem a pregar antes do recebimento de poder do alto. Diz a Bíblia, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos 1, 4-5. O judaísmo e as seitas que proliferaram no período interbíblico, durante cerca de 400 anos, levaram o povo de Israel a um estado de letargia espiritual. Os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios e outros grupos religiosos daquela época tinham uma mensagem vazia, às vezes radicalista, mas cheio de hipocrisia e desfaçatez. Além disso, grande parte dos líderes desses grupos, com o apoio dos sacerdotes judeus, perseguiam a igreja nascente. Se esta não tivesse poder e não experimentasse o avivamento do Espírito Santo, jamais teria sobrevivido. Desde a descida do Espírito Santo sobre a igreja, aquele movimento espiritual de dimensão jamais vista deveria ser a marca impactante dos que faziam a igreja de Jesus. O avivamento teve início, mas não parou. Nos primeiros dias, como entendem os irmãos cessacionistas de igrejas reformadas, pelo contrário, prosseguiu na igreja neotestamentária e continua até os dias de hoje, no meio dos crentes que aceitaram a Cristo como seu Salvador e buscam uma vida de mais íntima comunhão com Ele. Meditemos nesse importante assunto do avivamento na vida da igreja. Em primeiro lugar, o primeiro tópico da nossa lição é: os primeiros batizados com o Espírito Santo eram salvos. No mundo moderno, surgiram igrejas e denominações e grupos religiosos que interpretam erradamente o significado e o alcance do batismo com o Espírito Santo. Entendem que esse fenômeno de caráter espiritual foi evidente somente nos dias apostólicos. E aí destacamos, em primeiro lugar, o engano deles, dos chamados cessacionistas. Eles creem e afirmam que o batismo com o Espírito Santo, com sinais evidentes de línguas estranhas aos que as falavam, bem como os outros sinais no dia de Pentecostes, foram apenas para aqueles dias, para os dias apostólicos. E há outros, seguindo seus teólogos e intérpretes da Bíblia, dizem que o batismo com o Espírito Santo é a própria conversão. Já vimos em lição anterior que tal afirmação não corresponde à realidade dos fatos narrados no Novo Testamento. Os que se encontravam no cenáculo todos os dias, orando e esperando a promessa do Pai, não eram descrentes, muito pelo contrário, eram salvos, fiéis seguidores de Jesus. Assim, nós pentecostais somos continuistas. Aceitamos que o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas estranhas, e os dons espirituais são para todos os tempos, desde que a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Um segundo tópico é o dinamismo da igreja nos seus primórdios.
Na verdade, o Espírito Santo desceu para energizar a comunidade dos crentes, para tornar o Cristo ressurreto disponível em toda parte, através de crentes cheios do Espírito Santo. Eles revolucionaram o mundo, abalaram o Império Romano, foram perseguidos, espalharam-se por todo o mundo, mas foram vencedores. Neste tópico destacamos, primeiro, a igreja historicamente. Podemos dizer que a igreja foi construída por Jesus durante seu ministério terreno, ao lado de seus discípulos, mas foi inaugurada, de fato, no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo sobre os seus seguidores. Um outro ponto, a igreja na unção do Espírito Santo. Podemos analisar a igreja de Cristo em 2 períodos em sua história. Primeiro, antes do Pentecostes, Jesus construiu o edifício da igreja com a proclamação do seu evangelho, com uma mensagem completamente nova e diferente de todas as mensagens propagadas pelos judeus, pelos religiosos, pela seita do seu tempo. Em segundo lugar, a igreja depois do Pentecostes. Com o poder do Espírito Santo, houve batismo e conversões. Mais de 3.000 almas aceitaram a Cristo logo após o avivamento do cenáculo. Mas o que aconteceu? Eles perseveraram na doutrina e na comunhão. Era uma segunda característica. Depois ele tinha um temor de Deus, não é? E operava maravilhas. Esse é um requisito indispensável para que a igreja se mostre avivada. Cheia do poder de Deus, diz a Bíblia. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2:43. Em quarto lugar, no texto diz, cuidado com a assistência aos irmãos carentes. Não é? É muito importante isso. A igreja era avivada, mas se preocupava com seus filhos, aqueles que aceitavam a Cristo no seio da igreja. Depois vemos a escolha do diácono. Nessa área da assistência social foram escolhidos os diáconos. A escolha dos diáconos se deveu à necessidade de ação social. E o apóstolo Tiago diz o que é a verdadeira religião. Diz ele, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27. Na igreja primitiva, esse cuidado com os necessitados era visível por todos, não é? Depois, a Bíblia nos mostra que Deus condena os ricos opressores. A palavra de Deus condena os ricos opressores, aqueles que, tendo propriedade, comércio, indústria, etc., né, oprimem os seus empregados mais pobres. Um terceiro tópico da lição é o ministério ungido nos dias presentes. No mundo, meus irmãos, nunca houve tantas igrejas e ministérios como nos dias presentes. Em termos gerais, há milhares de igrejas no mundo, cada uma com suas doutrinas, ensinos e liturgias. Contudo, em grande parte delas falta a verdadeira unção do Espírito Santo. A razão é bem evidente: a falta do poder do Espírito Santo através do batismo pentecostal, da sã doutrina e do temor do Senhor em muitos ministérios. Para o ministério ser ungido, não há fórmula nem métodos técnicos ou científicos, mas há o exemplo da igreja em seus primórdios, como vimos anteriormente. Que Deus nos ajude a entender que precisamos da unção do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos ministérios concedidos por Deus. Que Deus abençoe a todos. O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos,
comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD.